conceito bíblico de diabo é realmente o que todo mundo pensa que é? E se não for, será que tentar equiparar um diabo ao orixá Exu não é um erro que, além de irresponsável, passou a ser usado de forma conveniente por quem não quer questionar a sua origem? Hoje, eu vou te mostrar por que é importante questionar tudo sempre. Mas antes, você deve entender que não é necessário diminuir fé nenhuma para defender a minha. Tudo que eu trouxer aqui para você hoje é com base em fatos, não em vozes da minha cabeça. Eu vou te apresentar todos esses fatos e você tira as suas conclusões no final. Mas o que eu vou te mostrar aqui não é nada mais do que a realidade. Muita gente usa diversos argumentos para demonizar o orixá Exu e atribuem isso à Bíblia Sagrada, mas nunca se perguntam se realmente é isso que está escrito na Bíblia. Porque nós sabemos que muita gente cita escrituras sagradas por reprodução do que ouve, mas sem ter lido integralmente. E quando isso tudo ficar muito claro no seu entendimento, você vai perceber que Crowther não cometeu apenas um erro em relação ao orixá Exu. Ele usou um conceito que ele mesmo não compreendeu completamente para traduzir um princípio que não tinha equivalente. O erro foi duplo. Eu sou o Ogan Leandro do Faraó Ancestral e esse é o terceiro e último vídeo dessa série que explica por que Exu não é o diabo. Então o que você acha da gente começar isso pelo começo, mas não pelo começo do candomblé, e sim pelo começo do argumento que demonizou o orixá Exu? A palavra que o Crowther usou para traduzir Devil foi Exu. Mas o que é Devil, afinal? De onde que vem esse conceito? Se você for lá nos textos originais, não nas traduções, nos textos originais, você vai encontrar uma palavra hebraica, Satan. E é aqui que tudo começa, porque Satan em hebraico não significa o que a maioria das pessoas acha que significa. Satan significa adversário, opositor, acusador. Não é necessariamente o nome de um ser, não. É uma função. E tem um trecho da própria Bíblia que prova isso de uma forma que não dá para ignorar. No livro de Números, capítulo 22, versículo 22, há uma passagem onde o próprio anjo do Senhor, um mensageiro divino do mesmo lado de Deus, se coloca no caminho de um profeta chamado Balaão para impedi-lo. E esse texto hebraico original usa a palavra Satã para descrever o que o anjo estava fazendo, para lesá-lo, para ser Satã para ele, para ser adversário para ele. Não é uma interpretação minha, está escrito lá. O anjo de Deus exercendo a função de Satã, de opositor. Isso não é uma coincidência, é o próprio texto mostrando que Satã, nesse momento da escritura hebraica, não é o nome de um inimigo de Deus, é uma função de oposição, que pode ser executada até por um agente divino. No livro de Jó, talvez o texto mais famoso onde essa figura aparece, o que você vê quando lê com cuidado? O acusador, Ha-Satã, com artigo definido em hebraico. Ele aparece na corte divina entre os seres que se apresentam diante de Deus. Isso está em Jó capítulo 1, versículo 6. Confere lá se você quiser. Ele não está em guerra com Deus, ele está na corte de Deus fazendo uma pergunta sobre a fidelidade de um homem. Esse não é o retrato de um antagonista cósmico, é o retrato de uma função dentro de uma ordem que ainda tem Deus no seu centro. A ideia de um ser maligno autônomo, rival de Deus, comandando um exército das trevas em guerra eterna contra o bem, isso é um desenvolvimento teológico posterior, não está nos textos hebraicos originais da forma como foi construída ao longo dos séculos. Mas talvez você venha me dizer, e o Novo Testamento, e o diabo de Jesus?
Vamos lá. A palavra que aparece no Novo Testamento, em grego, é diabolos. E diabolos vem do verbo diabalo, que significa caluniar, acusar falsamente, difamar. Diabolos é o caluniador, o acusador falso, aquele que lança acusação para separar, para corromper, para criar ruptura. Novamente, não é a descrição de um ser equivalente a Deus em poder e oposição. É a descrição de uma função, acusação, calúnia, separação. E aí vem a terceira palavra que precisa ser entendida: demônio. Muita gente não sabe que as palavras gregas daimon e daimonion existiam muito antes do cristianismo. Não foram criadas pela Bíblia, elas pertenciam ao vocabulário religioso e filosófico grego anterior a esse período cristão. E nesse contexto, podia significar divindade, espírito, potência divina, entidade intermediária entre os deuses e os homens. Não era automaticamente o sinônimo de um ser maligno. Quando o judaísmo helenizado e depois o cristianismo adotaram essas palavras, elas foram interpretadas dentro de uma lógica monoteísta exclusiva. Aquilo que estava fora do culto ao Deus de Israel passou a ser classificado negativamente. E é exatamente aí que aparece a definição mais importante de todo esse argumento. Presta atenção em duas afirmações que eu vou te apresentar agora, porque existe um abismo de diferença entre as duas. A primeira: isso não pertence ao nosso culto. E a segunda: isso é necessariamente um ser maligno em guerra contra Deus. A primeira é uma fronteira religiosa interna, uma instrução de fidelidade. Não participe desse culto, não adore esses deuses, não misture essa prática com a sua fé. Isso a Bíblia diz claramente. A segunda já é uma afirmação sobre a natureza de toda e qualquer divindade e de qualquer cultura. E os textos originais não sustentam da forma direta e neutra que as pessoas pensam. Há uma passagem famosa de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 20 e 21, onde ele diz que os gentios que fazem sacrifícios os fazem a daimônia e não a Deus, e que os cristãos não devem participar dessa comunhão. Mas o que Paulo está fazendo ali? Ele está proibindo a participação cristã em rituais de outros cultos. Essa delimitação que ele faz é uma identidade religiosa da sua comunidade. Ele não está formulando uma ordem universal para perseguir fisicamente praticantes de outras religiões. Ele não está dizendo que toda divindade de toda cultura é literalmente um espírito maligno em guerra contra Deus. Ele está dizendo: não sente à mesa desse culto. E essa é uma instrução de fidelidade interna, não é uma afirmação ontológica universal. E tem mais. Na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, Paulo escreve sobre a chamada guerra espiritual. E ele diz algo que a maioria das pessoas que usa esse texto esquece de mencionar para você. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. O próprio texto desloca o conflito do plano humano para o plano espiritual, ou seja, mesmo dentro da leitura cristã mais tradicional, onde existe uma luta espiritual real, o texto não autoriza a transformar pessoas ou grupos religiosos em alvos de combate físico, social ou de perseguição. Nem mesmo o texto mais usado para justificar a guerra espiritual sustenta isso. Então vamos montar junto esse quebra-cabeça? O Crowther pegou uma palavra hebraica, Satã, que no texto original designa uma função adversarial, não necessariamente um ser autônomo e maligno. Essa palavra foi traduzida para o grego como diabolos, o caluniador, o acusador falso. E ao longo dos séculos, esse conceito foi sendo expandido, dramatizado, enriquecido por camadas de teologia, literatura,
arte e imaginação popular, até se transformar no diabo com D maiúsculo que a maioria das pessoas conhece hoje em dia. Um ser com tridente, rabo, chifre, asa, comandante do inferno, antagonista de Deus e inimigo declarado de toda a humanidade. Esse ser não nasce dos textos hebraicos originais, ele é construído ao longo de séculos de interpretação e elaboração teológica. E foi esse ser, já bastante distante dos textos originais, que o Crowther usou como um molde para traduzir Exu. Ele pegou um conceito que não estava nos textos da forma como ele mesmo imaginou e equiparou a um princípio que não tinha uma equivalência em lugar nenhum. O erro foi duplo e a equiparação desmorona dos dois lados ao mesmo tempo. E agora, caríssimos, eu quero parar por aqui por um momento, porque tem algo que eu acho genuinamente belo nessa história toda. Eu disse no primeiro vídeo, se você lembrar bem, que eu gosto muito de física, que a relação entre o ditado Yorubá e a relatividade é uma coisa que me fascina. E eu quero terminar essa série com um pensamento bem parecido. Carl Sagan disse uma vez que o cosmos é tudo aquilo que foi, que é e que jamais será. Quando ele falava sobre a vastidão do universo, sobre bilhões de estrelas e galáxias, sobre escalas de tempo que a mente não consegue realmente compreender, ele estava tentando fazer a mesmíssima coisa que todas as religiões, todas as tradições religiosas do mundo sempre tentaram fazer: explicar o mistério. Cada tradição faz isso com as ferramentas que tem, com a linguagem que conhece, com os símbolos que fazem sentido dentro do seu contexto. As escrituras hebraicas falam de Satã como função adversarial dentro de uma ordem divina. A filosofia grega fala da daimônia como forças intermediárias entre o humano e o sagrado. A cosmogonia iorubá fala de 401 princípios e coloca Exu como aquele que torna possível qualquer comunicação entre esses planos. São linguagens diferentes para tentar falar de realidades que excedem a linguagem humana. O problema não é a diferença entre essas linguagens. O problema é quando alguém pega uma dessas linguagens e usa ela para apagar as outras. Foi isso que aconteceu com Exu e é isso que essa série tenta desfazer. 3 vídeos. No primeiro, eu te mostrei quem é Exu dentro de uma tradição que não precisou de uma validação externa para existir há milênios. No segundo, eu te mostrei quem decidiu que ele seria outra coisa, quando e como. E nesse terceiro, eu estou te mostrando que o argumento que sustenta essa decisão não se sustenta nem dentro da própria tradição que o criou. Exu não é o diabo. Não porque eu estou dizendo isso, mas porque Exu é o que ele sempre foi. Antes de qualquer tradução, antes de qualquer decisão, antes de qualquer distorção. E o diabo bíblico, na sua forma mais elaborada, não nasce direto dos textos que as pessoas usam para apontar o dedo para o candomblé. Ele nasce de séculos de interpretação intencionada, de elaboração, de dramatização. A equiparação falha nos dois lados. E agora você sabe bem o porquê. Eu sou o Ogan Leandro do Farol Ancestral e depois desses 3 vídeos eu quero te fazer a última pergunta dessa série toda. Uma pergunta que serve para você do povo de santo, para você cristão, para você de qualquer religião, para você ateu que não tem religião, que serve para qualquer pessoa que tem um mínimo de discernimento e a decência necessária para separar o que é certo do errado, o moral do imoral. Com tudo que eu te expliquei até aqui, sobre Exu, sobre Crowther, sobre o que os textos originais realmente dizem, o que você vai dizer da próxima vez em que ouvir alguém dizendo que Exu é o diabo?
Deixa aqui nos comentários, você sabe que eu sempre leio tudo e eu sempre respondo. Foi um prazer enorme estar com você até agora. Te vejo no próximo vídeo. Axé!